Olá, meus grandes estudiosos! O tópico de hoje é etimologia e, tal como sempre que nos aparece um mega palavrão complicado, vamos começar por definir étimo. O étimo de uma dada palavra é a sua ascendente na língua de origem, em geral o latim, no caso do português. Ou seja, é como a raiz latina da qual deriva a palavra portuguesa. Podemos dizer que é a forma original de uma palavra. Por exemplo, librum é a expressão em latim que está na origem de livro, ou seja, dizemos que librum é o étimo de livro. Como consequência, a etimologia é o estudo da origem e da evolução das palavras. Devido ao facto de várias línguas terem contribuído para o léxico do português, além de palavras com étimo latino, encontramos na nossa língua palavras cujos étimos são vocábulos germânicos, por exemplo, a palavra guerra derivou de um étimo germânio, árabes, como a palavra alface ou xarope, italianos, como a palavra esboço ou piano, franceses, como a palavra blusa ou bidé, e ainda ingleses, como a palavra futebol ou sanduíche. Há étimos que podem originar diretamente uma nova palavra numa outra língua, como sucede com algazara, que em árabe era assim dito e transitou para o português como algazarra. Por outro lado, uma palavra pode entrar indiretamente numa nova língua. Quer isto dizer que a transmissão é indireta quando se opera através de uma língua intermediária. Por exemplo, um termo grego pode ter chegado ao português por via do latim. Neste caso, cúculos, em grego, transitou para cículos em latim e agora em português dizemos ciclo, ou seja, a palavra não entrou diretamente do grego para o português, passou pelo latim no meio, daí dizermos que entrou indiretamente. Quanto ao significado, existem palavras que mantêm na língua de chegada um sentido idêntico ou muito próximo do seu étimo. Por exemplo, león, e atualmente em português dizemos leão, tem exatamente o mesmo significado. Por outro lado, o sentido de certas palavras pode alterar-se na passagem de uma língua para a outra. O vocábulo palvarlus, que significava pequeno ou insignificante em latim, passa a ser sinónimo de tonto ou idiota em português, porque muitas vezes associamos a questão da insignificância à tontice ou à idiotice, ou seja, o vocábulo adquiriu um significado diferente. Dentro deste tópico da etimologia, podemos definir dois processos de formação de palavras, convergente e divergente. As palavras convergentes são aquelas que, partindo de étimos diferentes, ou seja, com origens completamente distintas, a certa altura da evolução da língua, tornam-se numa forma semelhante quando chegam ao português. Por exemplo, vadunte, que atualmente em português significa vão, é uma forma verbal, e ainda vano, que também significa vão, é considerado um adjetivo, ou seja, duas palavras de étimos completamente diferentes vão dar origem a uma palavra semelhante em português atual. Por outro lado, temos as palavras divergentes, que são aquelas que, apesar de atualmente já serem diferentes, têm origem no mesmo étimo, que foi sujeito a diferentes percursos e evoluções da língua. Neste caso, óculo deu origem a olho e a óculo. Portanto, a partir do mesmo étimo, a mesma origem inicial, temos duas palavras diferentes. Daí dizermos que são palavras divergentes. O mesmo acontece com plano, que deu origem a chão e a plano mesmo. Ou seja, temos uma palavra que divergiu em duas diferentes na língua final. Como se depreende destes dois exemplos, a diferença pode decorrer do facto de uma das palavras ter um percurso chamado verdadeiramente popular, como é o caso do chão e do olho, e de outra ter sido implantada pelo seu culto erudito, como o caso do plano ou do óculo. Assim, as palavras divergentes podem ter dois processos de evolução distintos, pela via popular, que é quando a palavra é diferente do étimo, ou pela via erudita, que é quando a palavra final é semelhante ao seu étimo. Se pegarmos no exemplo do étimo plano, percebemos que chão evoluiu pela via popular, porque tornou-se muito diferente do seu étimo, e que plano mesmo evoluiu pela via erudita, uma vez que é uma palavra bastante semelhante
A inicial.